Qué final desagradable esta novela, ¿eh? De mierda. ¿Ves? No quiero dejar pasar todo de nuevo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que no haga nada? Hace 25 años que me pregunto. Y hace 25 años que me contesto lo mismo. Deja, fue otra vida. Ya pasó, ya está. No preguntes, no pienses. No fue otra vida. Fue esta. Es esta. Ahora quiero entender todo. Como se hace para vivir uma vida vazia? Esse é o filme O Segredo dos Seus Olhos, um filme que ganhou melhor filme estrangeiro no Oscar e trata de, entre tantos assuntos políticos, etc., exatamente quando as pessoas se aprisionam através dos seus segredos. Nós temos o prazer de receber Cristiane Ganzo, Dr. Nélio Tombini, Dr. Cristiane. Cristiane é psicanalista, o Dr. Nélio é psiquiatra. E nós nos encantamos aqui, os três, eu tenho certeza que muito mais outras pessoas, tantas, com os objetos que criam. Lindíssimos. Que lindo! Fiquei curiosa para ver e para ter um contato com isso, porque vai muito além da nossa imaginação. As crianças têm essa intimidade com os objetos, né? As crianças brincam muito com os objetos e depois parece que a gente vai perdendo isso, vai ficando assim socialmente inibido. Se boicotando, né? Quase. E vai entrando no nosso tema, né? Que é um pouco isso, assim, queria também fazer um convite. A Bororó 25 amanhã vai fazer uma parceria com o Cinema Guion Center no Nova Olaria. E eles vão exibir o filme Um Segredo em Família. Sim, o que nós mostramos é O Segredo dos Seus Olhos. Isso. O Segredo em Família é um outro filme. O Segredo dos Seus Olhos, a gente está na Bororó trabalhando com os grupos de reflexão e tem aí uma diferença importante entre segredo e secreto. Essa é uma diferença para nós primordial, porque o secreto, ele é da ordem da intimidade. E o segredo, ele também é da ordem da intimidade, mas ele tem um uso que muitas vezes é um risco para o sujeito. Porque a pessoa fica muitas vezes aprisionada nisso que é segredo, que é secreto, que é da sua intimidade, com receio do uso que os outros vão fazendo. Pois é, e até que ponto, por exemplo, estes secretos, essas coisas secretas, podem nos aprisionar para toda a vida, né? Muita gente passa a vida inteira, morre com esta quase com uma machadinha sobre a cabeça. Não, uma machadinha medieval, assim. Eu acho que isso assim, é muito importante, porque a nossa participação aqui, né, quando nós estamos aqui com a Tânia, que nos convida, ela é importante porque o objetivo é levar algumas reflexões para as pessoas usarem no seu dia a dia e sofrerem menos. Então, quando a Cristiane falou em segredos, eu vou pegar um outro exemplozinho, por exemplo, assim. Eu lembro de uma situação de um pai que teve um tumor que não revelou aos filhos adultos que tinham um tumor, ficou com este segredo com a mulher dele. E, obviamente, os filhos percebiam que alguma coisa na família estava diferente, porque, imagina, um homem dentro de casa com um tumor que vai ser operado. Então, isto faz com que, assim, há um roubo de energia das pessoas, há uma sequelação do imaginário, e as pessoas vão ficando adoentadas com isso, assim, porque fica uma área interditada de contato com as pessoas. Quando se tem um segredo numa família, que pode ser um segredo que um filho viu alguma coisa do pai e ficou em dúvida, esse segredo não falado faz com que as pessoas fiquem interditadas e adoecem do ponto de vista emocional, porque a pessoa fica contida dentro do seu imaginário e não pode revelar. Então é importante sim que nós tenhamos muito cuidado para não ficarmos aprisionados por um segredo, porque isso é sinônimo de adoecimento mental. Tem alguns segredos mais banais, eu não sei se a gente pode chamar assim, que outros. Tem pessoas que não dizem jamais a um filho que ele é adotivo, que não é um filho biológico. Ou não sei se existem outros exemplos. Sim, olha, a adoção, eu acho que é um dos segredos mais comuns e mais patológicos nas famílias. Durante um tempo eu atendi uma dupla e foi muito bonito, assim. Vinha a mãe e a filha. E eu, no primeiro momento que vi as duas, elas eram muito dessemelhantes fisicamente, inclusive de cor.
E, assim, a mãe era mirradinha, pequenininha, a filha era grande, assim, ossadura, né, uma complexão grande. E foi a primeira coisa que eu perguntei. Se a filha, e perguntei para as duas juntos, se a filha era uma filha biológica. A mãe usava óculos escuros e diz que sim e tal. E, bom, o atendimento eu fui levando, assim, e tudo muito ruim, tudo muito trancado e tudo muito difícil. Mas ela estava ali para contar isso. Sim, mas se passavam as semanas e nada disso acontecia, né? E as duas entravam juntas, a mãe sempre de óculos escuros, e a coisa não ia. E aí, um determinado momento, eu pedi que a mãe saísse da sala. Era uma moça grande, uma adolescente, e eu disse para ela: olha, querida, não é mais possível para mim, né? Eu quero te fazer algumas perguntas. Enfim, aí conduzi a minha conversa com ela, e aí a moça começou a chorar. E disse que sim, que ela sabia que ela era adotiva, mas que a mãe não sabia que ela sabia. Veja, que doença, como diz o Nélio mesmo, é. E daí conversamos, chamei a mãe passou, e aí eu auxiliei a que a filha pudesse dizer para a mãe que a filha sabia. Aí a mãe tirou os óculos escuros pela primeira vez, e aí falou comigo, olhando no meu olho, e falou com a filha, e vieram mais uma ou duas vezes, e terminou. E não foi preciso levar aquilo adiante. Sim. Então, sim, as pessoas têm direito a uma vida secreta, mas quando elas fazem disso um segredo que afasta, o Nélio estava dizendo, do adoecimento, quando aquilo é usado como uma maneira de se apartar do outro, então esse é um uso que é infeliz para a vida da gente. Né? E isso é muito comum, muito mais comum do que... assim, eu me lembro... É mais fácil. Eu me lembro de outras situações. Não, mas assim, é que sim, é mais fácil, mas o ser humano tem uma tendência a percorrer caminhos onde ele vai se enliando, vai se atrapalhando e vai adoecendo. Eu me lembro de outra situação, de uma mãe que soube que o marido tinha atraído, mas que resolveu não falar para os filhos. Claro que se afastou do marido, começou a dormir em quartos separados, e os filhos viam aquilo, não entendiam, e ela também não falava. Então tu imagina assim, né, um convívio social nessas condições, um convívio familiar nessas condições. Triste. De ela não poder revelar para os filhos, porque na cabeça dela não podia manchar a imagem do pai. Só um pouquinho, é uma coisa muito complicada. Na verdade, isso é um artifício muito... O pai é humano, supõe-se que era um ser humano. Sim, mas isso é um artifício também. É um artifício também, porque esta mulher ficava muito poderosa na medida que ela tinha o marido fisgado nessa informação. Então, se tu fala para a pessoa, se tu revela o que está acontecendo, as pessoas ficam participando e ficam muito à vontade, ficam todas muito iguais. Tira, assim, o poder daquele que tem o segredo. Então, assim, quando se mantém numa família segredos, isso é importante, eu quero frisar que as pessoas que estão nos escutando, que isso não é uma conversa, assim, socialzinha, isso é uma conversa que tem um sentido muito importante. Esses segredos adoecem as pessoas. As pessoas, sim, vão sofrendo, depois vão ficando meio deprimidinhas, vão ficando ansiosas, depois já querem tomar remédio, acham que são deprimidas. E tu vai investigar, às vezes são situações que estão lá dentro das pessoas, que trancam a vida das pessoas. Às vezes uma família que tem um filho que tem síndrome de Down e escondem isso de todo mundo, não deixa o filho aparecer, isso é uma história real. Não, mas não vamos longe. Deixa eu dar um outro exemplo aqui que me ocorreu, Cris. Não vamos longe. As pessoas que não falam quando um filho é homossexual. Gente, isso, ou seja, todo o bairro, não precisa sair todo bairro, no rádio, mas na todo TV, bairro olha assim. E percebe que aquela pessoa tem trejeitos, tem jeito, e as pessoas em casa não falam, como se nada tivesse acontecendo. Então, isso é um... Ou a coisa com as drogas, né? Isso que o Nélio estava apontando antes, que a pessoa que detém um segredo, ela vai se inflando de importância, né? Aí depois nega, eu nunca soube que meu filho usou drogas. Mas como? Cadê o olhar sobre... Né? É importante, assim, a gente falou que é mais fácil falar. Na verdade, fácil não é uma boa palavra, é mais simples falar. Só que quando a gente fala, a gente perde poder. Supostamente um poder que na verdade não existe, né? Porque o poder também é uma invenção do sujeito, que se dá uma importância descabida para as situações, mas a pessoa quando ela fala, quando ela revela, fica simples, fica como o Nélio disse, fica todo mundo igual. E o segredo, ele deixa a pessoa assim, não, eu sei, é muito comum, que a mãe sabe que o filho usa drogas, mas o pai não pode saber, porque senão